Hello, hello, everybody. Welcome back. Todo mundo já passou a prova do nível A1, certo? Então agora vamos começar o nível A2. Do que a gente vai falar no nível A2? O nível A2 vai esmiuçar os verbos. Nós vamos agora parar de falar tudo com o verb to be e vamos colocar as ações com os seus verbos adequados, certo? Então vamos começar. Olha só. Qual é o primeiro que nós elegemos? É o verbo ter, to have. To, vocês lembram, que é o infinitivo, né? Ele mostra que o verbo está no infinitivo. Então é ter, né? To have. Vamos lá, repeat. To have. Again, to have. One more time, to have. Muito bem. Então, o verbo é ter. Eu tenho. I have. Olha que molezinha em inglês. Em português, nós temos uma conjugação para cada pronome, para cada pessoa. Em inglês, não. Só tem duas: have e has. Lembra que no to be, a terceira pessoa, he, she, it, é is, tem o Szinho no final? Essa é a característica da conjugação de todo verbo, todo, a regra geral, na terceira pessoa do singular. Então, I have, you have, eu tenho, você tem, tudo igual. He has. O VE cai e fica o S no lugar, que é o S é a característica da terceira pessoa do singular. He has. She has. Igual. It has. Ele tem, ela tem, o neutro tem. Tudo igual. Has. We volta para o have. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. Eles têm, they have. Viu que molezinha? Então vamos lá conjugar todas as pessoas. I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Muito bem, perfeito. Neste primeiro momento, nós vamos trabalhar só as frases no afirmativo, tá? Eu tenho, você tem, eles têm, nós temos, só afirmativo. Nos próximos quadros, nós vamos falar do negativo, do interrogativo, tá? Que aí vai entrar as características dos verbos, alright? Então, vamos lá. Olha, what lesson is this? This is lesson 36. Perfect. What verb is this? This is verb to have. Yes. Affirmative. Vamos lá, repeat. Affirmative. Ou você pode falar affirmative ou affirmative. O T fica com som de R para rapidez, né? Affirmative. A2. Aqui é o início do nível A2, né? O A, que é o básico, A2. Sucesso. Então, vamos lá. Vamos formar as frases no afirmativo. Morrow has a wife, right? Who is he? He is Morrow. Morrow, who is she? She's Beth. Who is Morrow? Da Beth. He is Beth's husband. Yes. And who is Beth? Beth is Morrow's wife. Então, se ela é a mulher do Morrow, o Morrow tem uma mulher, né? Uma esposa. Então, Morrow has a wife. Vamos lá, repeat. Morrow has a wife. All right. And Beth? Beth
has a husband. Yes. Beth has a husband. Vamos de novo. Morrow has a wife. Repeat. Morrow has a wife. All right. And Beth? Beth has a husband. Perfect. And John? John has a wife. Exatamente. Kathy is John's wife, right? Yes. Então, John has a wife. And Kathy? Kathy has a husband. Perfect. Perfect. And Tina? Tina has a brother. Yeah, Tina has a brother. Perfect. Vamos lá, repeat. Tina has a brother. Perfect. And Bob? Bob has a sister. Yeah. Again, repeat. Bob has a sister. All right. Attention. And Bob and Tina? Bob and Tina são eles, né? Bob and Tina. Bob and Tina have parents. Eles não são? Aren't they? Aren't they? Tina's and Bob's parents. Yes, they are. So, Tina and Bob have parents. All right, parents no plural, certo, né? Porque é pai e mãe, parents. Também podemos dizer Tina and Bob have a father and a mother, right? Então vamos lá. Tina and Bob, father and mother. Perfect. Bob, mother. Bob has a mother. Perfect. Eu vou dizer as pessoas e vocês usam o verbo, o to have, e o parentesco, certo? Então, Tina and John. Tina has a father, right? Tina and Bob, John. Tina and Bob have a father. Very good. Beth, John. Beth has a son. Lembrando, né, que John is Morris and Beth's son, right? Uh, Kathy and Peter. Kathy has a brother, right? Peter and Kathy. Peter has a sister. Uh-huh. Danny and Paul and Bob. Danny and Paul have a cousin. Perfect. Tina, Danny, and Paul. Tina has cousins, right? Tina has cousins. Eles são primos, né? Todos eles são primos. Tina has cousins. John, Kathy. John has a wife. Perfect. Chang, Liza. Chang has a girlfriend. Very good. Liza Chang. Liza has a boyfriend. Perfect.
Tina, Bob. Tina has a brother. Bob, Kathy. Bob has a mother. Bob and Tina, John. Bob and Tina have a father. Eles, né? Have a father. Beth, Morrow. Beth has a husband. Morrow, John. Morrow has a son. Morrow, Tina, and Bob. Morrow has grandchildren. Lembra, né? Netos, plural, tem que fazer com crianças, né? Grandchildren. Morrow and Beth, Tina and Bob. Morrow and Beth have grandchildren. Agora separado. Morrow and Beth, Tina and Bob. Os dois separados. Como é que fica? Morrow and Beth have a granddaughter and a grandson. Certo? Eles têm uma neta e um neto. A granddaughter and a grandson. All right? Muito bem. Tina and Bob, Beth and Morrow. Primeiro Beth and Morrow juntos. Como é que fica? Tina and Bob have grandparents. Great, very good, perfect. Agora os dois separados, Tina and Bob, Morrow and Beth. Tina and Bob have a grandfather and a grandmother. Perfect. Tina and Bob, John and Kathy. Como é que fica? Juntos primeiro. Tina and Bob have parents. Agora os dois separados. Tina and Bob, John and Kathy. Tina and Bob have a father and a mother. All right. Agora John and Kathy, Tina and Bob juntos. Tina and Bob, uh, John and Kathy have children, né? Tem filhos, children no plural, sem gênero, né? Não se sabe se são filhos homens, filhos mulheres ou misturado, right? Agora, John and Kathy, Tina and Bob separados. Como é que fica? Tina and Bob, John and Kathy have a daughter and a son. All right. Tina and Bob. Tina has a brother. Bob and Tina. Bob has a sister. All right. Danny and Paul. Bob and sister. Bob and Tina.
Danny and Paul have cousins. Yes. Agora o inverso. Tina and Bob, Danny and Paul. Tina and Bob have cousins. Muito bem, eles têm primos. All right. Agora Peter, Danny and Paul. Peter has sons. Ou então Peter has two sons. Perfect. Danny and Paul, Peter. Danny and Paul have a father. Perfect. Tina and Chang. Tina has a boyfriend. O contrário, Chang and Tina. Chang and Liza. Chang has a girlfriend. Perfect. Perfect. Kathy, Tina, and Bob. Kathy has children. All right. John and Kathy, Tina, and Bob. John and Kathy have children. E separado? John and Kathy have a daughter and a son. Perfect, perfect. Perceberam? Deu para entender, não deu? Não tem dificuldade. Lógico, estamos apresentando um verbo novo, né? É novidade, com certeza. Temos que praticar bastante. Vamos continuar praticando o verb to have. Não se preocupe que vocês vão cansar de tanto praticar. Tem que praticar muito, ok? Então, capricha aí e depois volta que tem continuação. See you later, everybody!